Helena sempre soube que era considerada o fardo da família. Aos 22 anos, ainda solteira, ouvia sussurros pelos corredores da casa grande sobre sua aparência pouco favorecida. As irmãs mais novas já haviam se casado bem, enquanto ela permanecia ali como uma sombra que insistia em não desaparecer. Seu pai, coronel respeitado na região, via nela apenas um problema a ser resolvido. Menina feia não casa, dizia ele, sem se importar que ela estivesse ouvindo. A mãe suspirava, concordando em silêncio. Helena aprendera a se esconder nos livros, a encontrar refúgio na cozinha ajudando as empregadas, longe dos olhares de desaprovação. Mas sabia que sua sorte estava selada quando viu o pai conversando com um homem desconhecido na varanda. Falavam baixo, mas ela conseguiu escutar. É trabalhadora, isso posso garantir. E não dará trabalho. O estranho assentiu, olhando na direção onde Helena se escondia. Algo no olhar dele era diferente. Não havia desprezo, apenas uma curiosidade silenciosa. Naquela noite, ela descobriria que seu destino havia sido decidido sem que ninguém perguntasse sua opinião. João Miguel é dono de terras no interior, explicou o pai durante o jantar, evitando olhar diretamente para Helena. Homem trabalhador, de boa índole, aceitou se casar com você. O silêncio na mesa foi cortante. As irmãs trocaram olhares de alívio. Finalmente, Helena sairia de casa. A mãe mexia nervosamente o alimento no prato. Quando? Perguntou Helena, surpreendendo a todos com a serenidade na voz. Semana que vem. Ele volta para buscá-la. O coração dela despencou, mas não demonstrou. Havia crescido sabendo que esse dia chegaria. E se eu recusar? A pergunta fez o pai bater o punho na mesa. Você não tem escolha. Já está decidido. João Miguel ofereceu um bom dote, e você finalmente será útil para alguma coisa. Helena engoliu o choro que teimava em subir. Naquela noite, trancada no quarto, permitiu-se chorar. Não pela vida que deixaria para trás, mas pelo futuro incerto que a aguardava. Seria apenas mais uma transação, mais um fardo sendo transferido de uma casa para outra? Olhou-se no espelho e tentou imaginar se algum dia alguém a olharia com carinho verdadeiro. João Miguel chegou na manhã seguinte, montado em um cavalo baio, com roupas simples mas limpas. Helena observou da janela enquanto ele cumprimentava o pai. Era alto, de ombros largos, pele queimada pelo sol. Não era bonito no sentido convencional, mas havia algo sólido nele, uma presença que inspirava confiança. Quando a chamaram para conhecê-lo, Helena desceu as escadas com as pernas trêmulas. Helena, disse o pai, este é João Miguel, seu futuro marido. O homem tirou o chapéu, revelando cabelos castanhos desalinhados pelo vento. Seus olhos eram verdes como a mata, e quando encontraram os dela, não desviaram. Senhorita Helena, cumprimentou com voz grave mas gentil. É um prazer conhecê-la. Ela murmurou uma resposta, esperando ver nos olhos dele a mesma decepção que via nos outros. Mas João Miguel apenas assentiu respeitosamente. Trouxe isto para a senhora, disse, estendendo uma pequena flor silvestre. Colhi no caminho. Pensei que pudesse gostar. Era um gesto simples, mas ninguém nunca havia lhe dado uma flor antes. Helena a segurou com dedos trêmulos, sentindo algo estranho se mexer em seu peito. Seria esperança. Uma semana se passou como um borrão. Helena arrumou suas poucas posses em uma mala de couro gasto. Alguns vestidos, livros e a flor que João Miguel havia dado, já seca, mas cuidadosamente guardada entre as páginas de um romance. Ninguém na família demonstrou tristeza pela sua partida. As irmãs ajudaram a arrumar suas coisas com pressa, ansiosas para que o quarto ficasse livre. A mãe lhe deu alguns conselhos sobre deveres de esposa, falando de forma mecânica, como se recitasse uma lição decorada. Seja obediente e trabalhadora, foi tudo que o pai disse quando ela se despediu. João Miguel esperava na carroça, segurando as rédeas com paciência. Ajudou Helena a subir, sendo cuidadoso para não tocá-la mais do que o necessário. Enquanto se afastavam da casa grande, Helena não olhou para trás. Não havia motivos para sentir saudades. Quanto tempo de viagem? Perguntou, quebrando o silêncio. 2 dias, respondeu ele. Vamos parar numa pousada hoje à noite. Quartos separados, acrescentou rapidamente, notando sua atenção. Só nos casaremos quando chegarmos à fazenda, se a senhora concordar. A consideração dele a surpreendeu. Talvez aquela jornada não fosse o fim do mundo, mas o começo de algo diferente. A estrada era poeirenta e cheia de buracos,
mas João Miguel guiava a carroça com habilidade, evitando os piores solavancos. Helena observava a paisagem mudar gradualmente, das terras cultivadas e casas grandes para campos abertos e mata fechada. Nunca saí da fazenda do meu pai, admitiu ela, sem saber por que estava sendo tão franca com um estranho. Então vai ver muita coisa nova, disse ele, apontando para um bando de bem-te-vis que voava sobre suas cabeças. Minha terra fica numa região bonita. Tem rio, tem mata, tem sossego. Havia orgulho em sua voz quando falava da propriedade. É grande? O suficiente para viver bem. Crio gado, planto milho, feijão. Tenho alguns empregados, gente boa. Ele a olhou de relance. E a senhora? Gosta de que tipo de coisa? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém nunca havia perguntado do que ela gostava. Gosto de ler, disse hesitante. E de cozinhar, e de plantas. Tenho uma biblioteca pequena em casa. E um jardim que está precisando de cuidados. Ele sorriu pela primeira vez, transformando completamente seu rosto. Acho que vai gostar. Helena sentiu o coração acelerar ligeiramente. Talvez houvesse esperança. A pousada era simples, mas limpa. João Miguel fez questão de pagar quartos separados como havia prometido. Durante o jantar, eles conversaram mais do que Helena havia conversado com qualquer pessoa em anos. Ele perguntou sobre seus livros favoritos, ouviu atentamente quando ela falou sobre as plantas que cultivava no pequeno jardim da casa do pai. Minha mãe também gostava de plantas, disse ele, mexendo no prato. Morreu quando eu era novo, mas deixou o jardim. Está abandonado há anos. Poderia cuidar dele, ofereceu Helena. Depois se corrigiu rapidamente. Se quiser, claro. Gostaria muito. A resposta veio rápida e sincera. Seria bom ter vida naquele cantinho de novo. Quando se despediram no corredor, João Miguel hesitou. Helena, sei que esse casamento não foi ideia sua, nem minha, para ser honesto, mas penso que podemos ser bons companheiros. Não espero nada além de respeito mútuo. Ela o olhou nos olhos verdes e viu apenas honestidade. Obrigada por ser gentil comigo. A senhora merece gentileza, disse ele. E Helena teve certeza de que ninguém antes havia dito isso para ela. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormiu sem chorar. A fazenda de João Miguel era menor que a propriedade do pai de Helena, mas havia algo acolhedor nela. A casa, de tijolos pintados de branco, ficava no alto de uma pequena colina cercada por árvores frondosas. Um rio serpenteava ao longe e o ar cheirava a terra úmida e flores silvestres. É aqui, disse João Miguel, e Helena pode ouvir o orgulho em sua voz. É linda, ela murmurou. E era verdade. Havia uma paz naquele lugar que ela nunca havia sentido antes. Os empregados vieram cumprimentá-los. Um casal de meia-idade, seu Antônio e Dona Maria, que cuidavam da casa e dos animais. Essa é a Helena, apresentou João Miguel. Vai ser a dona da casa. Dona Maria sorriu calorosamente. Seja bem-vinda, menina. Estava na hora desta casa ter uma mulher para cuidar dela direito. Helena corou, não acostumada com boas-vindas tão calorosas. João Miguel mostrou-lhe a casa, simples mas confortável, com móveis de madeira sólida e cheiro de cera de abelha. O jardim abandonado ficava nos fundos, tomado pelo mato, mas ela já conseguia imaginar como seria bonito com cuidado. Amanhã conversamos com o padre, disse João Miguel. Se ainda quiser se casar comigo. Helena olhou ao redor, sentindo algo que não conseguia nomear. Quero, disse, surpreendendo a si mesma. O casamento foi simples, realizado na pequena capela da cidade vizinha. Helena usava seu melhor vestido, um azul marinho que Dona Maria havia ajudado a ajustar. Não havia flores no cabelo ou véu elaborado. Apenas a flor seca que João Miguel lhe dera no primeiro encontro, guardada no missal. Os únicos presentes foram seu Antônio e Dona Maria, que serviram como testemunhas. O padre, um homem idoso de olhos gentis, conduziu a cerimônia com simplicidade. Quando chegou a hora dos votos, João Miguel segurou as mãos de Helena com cuidado. Prometo cuidar da senhora, respeitá-la e protegê-la, disse ele, olhando-a nos olhos. Prometo ser fiel e trabalhar para que seja feliz aqui. Helena sentiu um nó na garganta. Prometo ser uma boa esposa, cuidar da casa e tentar fazer o senhor feliz também. Quando o padre os declarou marido e mulher, João Miguel beijou sua testa com delicadeza, um gesto tão carinhoso que ela quase chorou.
Dona Maria havia preparado um almoço especial e eles comemoraram sob a sombra das árvores, ouvindo o canto dos pássaros. Pela primeira vez na vida, Helena se sentiu parte de uma família de verdade. Helena acordou no primeiro dia como esposa, sentindo-se estranha em sua nova vida. João Miguel havia insistido que ela ficasse com o quarto principal enquanto ele dormia no quarto menor. Até que se sinta confortável, havia dito. Era uma gentileza que ela não esperava. Dona Maria a ensinou a rotina da casa, quando servir as refeições, como João Miguel gostava do café, onde ficavam as coisas. Ele é um bom homem, disse a mulher mais velha enquanto preparavam o almoço juntas. Trabalha duro, trata todo mundo bem. Só estava precisando de uma companhia. Helena passava as manhãs ajudando na casa e as tardes no jardim abandonado. João Miguel observava de longe enquanto ela arrancava o mato e identificava as plantas que ainda viviam. Uma tarde, ele se aproximou carregando ferramentas. Pensei que pudesse precisar de ajuda, disse simplesmente. Trabalharam lado a lado em silêncio confortável, e Helena percebeu que ele ocasionalmente a observava. Não com julgamento, mas com curiosidade genuína. Quando ela conseguiu fazer brotar as primeiras flores, João Miguel sorriu de um jeito que iluminou todo o seu rosto. Minha mãe ficaria feliz vendo isso, murmurou. Helena sentiu seu coração se aquecer de uma forma completamente nova. As semanas passavam, e Helena descobria aspectos de João Miguel que a surpreendiam constantemente. Ele trouxe livros da cidade especialmente para ela, escolhidos com cuidado na pequena livraria. Deixava flores silvestres na mesa do café da manhã, colhidas durante suas caminhadas matinais. Quando ela mencionou que sentia falta de música, ele trouxe um violão velho e, com dedos calejados mais delicados, tocou melodias simples ao entardecer. Minha mãe me ensinou, explicou. Não sou muito bom, mas... É lindo, Helena o interrompeu. E realmente era. Não pela técnica, mas pela intenção por trás de cada nota. Uma noite, durante uma tempestade forte, Helena acordou assustada com os trovões. Encontrou João Miguel na cozinha, preparando chá. Trovoada sempre me deixa acordado, disse ele, oferecendo uma xícara fumegante. Minha mãe dizia que era Deus rearranjando os móveis no céu. Helena riu. A primeira risada verdadeira em anos. Ficaram sentados na varanda coberta, observando a chuva cair e conversando sobre memórias da infância. Naquela noite, Helena percebeu que estava começando a confiar naquele homem gentil que nunca pedia nada em troca de suas considerações. O jardim se tornara o projeto conjunto de Helena e João Miguel. Todas as tardes, depois que ele voltava do trabalho no campo, eles se dedicavam a restaurar o espaço que havia sido o orgulho da mãe dele. Ela plantou essa roseira quando se casou com meu pai, contou ele, ajudando Helena a podá-la cuidadosamente. Dizia que uma casa sem flores era como uma pessoa sem alma. Helena trabalhava com dedicação, suas mãos se sujando de terra boa enquanto transplantava mudas e regava as plantas. João Miguel sempre encontrava uma desculpa para ficar por perto, consertando a cerca, carregando regadores, construindo um pequeno banco sob a árvore. Está ficando lindo, disse Dona Maria, observando o progresso. Dona Helena tem mão boa para plantas. O elogio fez Helena corar. Ninguém nunca havia reconhecido seus talentos antes. Quando as primeiras rosas floresceram, João Miguel chegou em casa com uma expressão de pura alegria. Conseguiu, disse ele, tocando delicadamente uma pétala vermelha. Minha mãe estaria tão feliz. Havia lágrimas em seus olhos, e Helena sentiu um impulso estranho de consolá-lo. Pela primeira vez, tocou seu braço voluntariamente. Ela estaria orgulhosa, murmurou, e viu nos olhos dele uma gratidão que a fez perceber que talvez fosse mais do que apenas uma esposa de conveniência. Uma tarde, enquanto Helena regava as plantas, sentiu os olhos de João Miguel sobre ela. Quando se virou, o encontrou parado na varanda, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Desculpe, disse ele, corando ligeiramente. É que você fica bonita assim, cuidando das flores. Helena quase derrubou o regador. Ninguém nunca a havia chamado de bonita. O senhor não precisa... Não estou dizendo por educação. Ele a interrompeu, se aproximando devagar. Helena, desde que chegou aqui, esta casa ganhou vida. Não só o jardim. Tudo ficou diferente. Melhor. Ela o olhou, procurando sinais de mentira ou piedade, mas encontrou apenas sinceridade.
Minha família sempre disse que eu era... Sua família estava errada. A firmeza em sua voz a surpreendeu. Você tem os olhos mais gentis que já vi. E quando sorri de verdade, como fez ontem vendo as rosas florescerem, fica radiante. Helena sentiu lágrimas queimando os olhos. Por que está sendo tão bom comigo? Porque você merece bondade. Ele respondeu simplesmente. E porque... Hesitou, passando a mão pelos cabelos. Porque estou me apaixonando por você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de uma verdade que mudaria tudo. Helena ficou imóvel, processando as palavras de João Miguel. Apaixonando? Por ela? Eu sei que nosso casamento foi arranjado, continuou ele, vendo sua confusão. Não espero que sinta o mesmo, mas não consigo fingir que você é apenas uma esposa de conveniência. Não quando você trouxe tanta luz para minha vida. Eu não sei o que é amor. Helena sussurrou, sendo brutalmente honesta. Ninguém nunca me amou antes. Então deixe-me te mostrar, disse ele, estendendo a mão. Só se quiser. No seu tempo. Helena olhou para a mão estendida, calejada pelo trabalho, mas gentil. Lentamente, colocou a sua sobre ela. João Miguel sorriu, e o mundo pareceu mais brilhante. Posso... perguntou ele, se aproximando devagar. Helena assentiu, fechando os olhos. O beijo foi delicado, quase reverente, como se ela fosse algo precioso que ele temia quebrar. Quando se separaram, Helena estava tremendo. Foi meu primeiro beijo, admitiu. E espero que não seja o último, respondeu ele, tocando seu rosto com ternura. Naquela tarde, sentados no banco do jardim, Helena apoiou a cabeça no ombro de João Miguel pela primeira vez. Talvez fosse isso que as pessoas chamavam de felicidade. Nos dias que se seguiram ao primeiro beijo, Helena se viu observando João Miguel com novos olhos. Cada gesto gentil ganhava novo significado. A forma como ele perguntava se ela havia dormido bem, como trazia flores para a mesa, como seus olhos a procuravam quando chegava do campo. Uma manhã, enquanto preparava o café, ela sentiu braços ao redor de sua cintura. Instintivamente se enrijeceu. Não estava acostumada com toques carinhosos. Desculpe. João Miguel se afastou imediatamente. Não quis assustá-la. Não é isso. Helena se virou para ele, vendo a preocupação em seus olhos. É que... não estou acostumada. Mas gostei. Ele sorriu, voltando a abraçá-la devagar, dando tempo para ela se acostumar. Vamos com calma, murmurou contra seu cabelo. Temos todo o tempo do mundo. Dona Maria observava a evolução do relacionamento deles com satisfação maternal. Nunca vi o João Miguel tão feliz, comentou uma tarde. E a senhora também está diferente, mas... viva! Helena sabia que era verdade. Pela primeira vez na vida, se sentia vista, valorizada. Quando João Miguel chegava em casa e seu rosto se iluminava ao vê-la, Helena sentia algo florescendo dentro do peito. Talvez fosse isso que chamavam de amor. Nem tudo eram flores no crescente relacionamento. A primeira discussão aconteceu quando Helena, querendo ajudar mais na fazenda, sugeriu que poderia aprender a ordenhar as vacas. Isso não é trabalho para você, disse João Miguel, mais brusco do que o normal. Já tenho o que fazer na casa. Mas eu quero ajudar, insistiu Helena. Não sou delicada como você pensa. Não é questão de ser delicada, é que... Ele parou, passando a mão pelos cabelos frustrado. É perigoso. E se uma vaca der coice? E se você se machucar? Então me ensine a fazer direito. Ela retrucou, cruzando os braços. Ou acha que sou burra demais para aprender? Helena, não é isso. A discussão esquentou, com ambos falando ao mesmo tempo. Foi a primeira vez que Helena levantou a voz, e a primeira vez que João Miguel demonstrou irritação. Ele saiu batendo a porta, e ela ficou na cozinha, tremendo de raiva e tristeza. Dona Maria, que havia presenciado tudo, balançou a cabeça. Briga de casal, murmurou. Ele está com medo de perdê-la, menina. E você está com medo de ser controlada como antes. As palavras da mulher mais velha fizeram Helena refletir. Talvez ambos estivessem lutando contra seus próprios medos. João Miguel não apareceu para o almoço, nem para o jantar. Helena ficou na varanda, observando a estrada, preocupada e teimosa demais para admitir que sentia sua falta. Dona Maria balançava a cabeça, vendo a obstinação dos dois. Quando finalmente o viu voltando, já era noite fechada. Ele vinha devagar, os ombros curvados de cansaço.
Helena queria correr para ele, mas ficou parada, orgulhosa. Helena! Ele a chamou, parando no pé da varanda. Podemos conversar? Ela assentiu, descendo os degraus. Ficaram frente a frente no quintal iluminado pela lua. Desculpe, disse ele primeiro. Não era meu direito gritar com você. E desculpe eu também, respondeu ela baixando a guarda. Sei que está tentando me proteger. É que tenho medo, admitiu João Miguel. Medo de que se machuque, medo de que seja infeliz aqui, medo de... De quê? De que perceba que merece mais do que um fazendeiro simples pode oferecer. A vulnerabilidade na voz dele partiu o coração de Helena. João Miguel, disse ela, tocando seu rosto. Você me deu mais em 2 meses do que eu recebi em 22 anos. Não quero mais nada. Ele a beijou então com uma urgência que falava de alívio e gratidão. Te amo, murmurou contra seus lábios. Eu também te amo. Ela respondeu, finalmente encontrando coragem para dizer as palavras. Depois da primeira declaração de amor mútua, algo mudou profundamente entre Helena e João Miguel. Ele começou a dividir com ela não apenas o trabalho da casa, mas também as decisões da fazenda. O que acha de plantarmos algumas hortaliças na área próxima ao rio? Perguntava, valorizando genuinamente sua opinião. Helena florescia com a confiança depositada nela. Suas sugestões, plantar ervas medicinais, fazer um galinheiro maior, reorganizar o paiol, eram sempre bem recebidas e implementadas. Uma tarde, enquanto trabalhavam juntos reparando uma cerca, João Miguel parou e a observou martelar uma tábua com concentração. O que foi? Perguntou ela, notando seu olhar. Estava pensando em como você é forte, disse ele. Não só fisicamente, por dentro, mais forte do que imagina. Não me sinto forte, confessou Helena. Antes de vir pra cá, me sentia invisível. Para mim, você é a pessoa mais visível do mundo, respondeu ele, puxando-a para um abraço. Quando não está por perto, sinto sua falta em cada canto desta casa. Era verdade. A casa ganhara alma com Helena. Havia flores em todos os cantos, o cheiro de pão fresco pela manhã, o som de sua risada ecoando pelos cômodos. João Miguel descobria a cada dia uma nova faceta da mulher que esposara. Com o passar dos meses, a intimidade entre Helena e João Miguel crescia naturalmente. Ele ainda dormia no quarto menor, respeitando o ritmo dela, mas passavam as noites conversando na varanda, às vezes até tarde. Uma noite quente de verão, Helena o encontrou na cozinha, tomando água. Estava sem camisa, e ela corou ao vê-lo assim. Desculpe, disse ele, procurando rapidamente a camisa. Estava muito quente e... Não precisa se desculpar. Helena o interrompeu, surpreendendo a ambos com sua coragem. É sua casa. Ficaram se olhando no escuro da cozinha, a tensão pairando no ar entre eles. Helena, disse ele baixinho, se algum dia quiser, se sentir pronta para... Não sei se estou pronta, ela admitiu, mas quero aprender. Com você. Ele se aproximou devagar, como sempre fazia, dando tempo para ela recuar se quisesse. Mas Helena não recuou. Quando ele a beijou desta vez, ela respondeu com uma paixão que não sabia possuir. No seu tempo, murmurou ele contra sua orelha. Sempre no seu tempo. Mas Helena estava começando a perceber que talvez seu tempo fosse chegando mais rápido do que havia imaginado. Pela primeira vez na vida, se sentia desejada e desejante. Helena olhou-se no espelho na manhã de seu aniversário de casamento. 6 meses desde que chegara à fazenda. A mulher que a olhava de volta era quase irreconhecível. Os olhos tinham um brilho que não existia antes. A pele estava dourada pelo sol do jardim e havia um sorriso natural em seus lábios. Você está diferente, observou Dona Maria, arrumando flores na mesa para a pequena celebração. Feliz. É assim que uma mulher amada deve parecer. João Miguel havia planejado uma surpresa. Quando Helena saiu para o jardim, encontrou um novo banco sob a roseira com uma placa gravada. Para Helena, que trouxe vida a este jardim e ao meu coração. Ela chorou ao ler, tocada pela delicadeza do gesto. 1 ano atrás, nunca imaginei que poderia ser tão feliz, disse a João Miguel naquela noite, enquanto dançavam devagar na varanda ao som do violão que ele tocava. Nem eu, respondeu ele. Você me ensinou que o amor verdadeiro não vem da aparência, mas da alma. E você tem a alma mais bonita que já conheci. Naquela noite,
Helena finalmente encontrou coragem para ir até o quarto dele. Posso ficar? Perguntou hesitante na porta. O sorriso de João Miguel iluminou toda a casa. A primeira noite que Helena e João Miguel passaram juntos foi tudo que ela nunca soube que poderia esperar. Ele foi gentil, paciente, transformando o que poderia ter sido apenas um dever conjugal em um ato de amor profundo. Você é linda, sussurrou ele na escuridão. E pela primeira vez na vida, Helena acreditou. Acordou nos braços dele pela manhã, sentindo-se completamente nova. Sem arrependimentos? Perguntou João Miguel, beijando seu cabelo. Nenhum, respondeu ela, e era a mais pura verdade. Dona Maria notou a mudança imediatamente. O casal parecia mais conectado, mais completo. Helena cantarolava enquanto cozinhava, e João Miguel assobiava trabalhando no campo. Agora sim estão casados de verdade, murmurou a mulher mais velha, satisfeita. A vida na fazenda ganhou um ritmo próprio. Helena assumiu mais responsabilidades, cuidando das finanças da casa, organizando a venda dos produtos no mercado da cidade. João Miguel a consultava sobre tudo, tratando-a como verdadeira parceira. Uma tarde, enquanto trabalhava na horta, Helena se deu conta de que não pensava mais na família que a rejeitara. Esta fazenda, este homem, esta vida simples, mas cheia de amor, isso era sua verdadeira família agora. Um dia, seu Antônio voltou da cidade com notícias. Encontrei um conhecido seu, dona Helena. Disse que é irmão de seu pai. Helena sentiu o estômago gelar. O que ele queria? Estava perguntando sobre a senhora. Soube que se casou e quer fazer uma visita. João Miguel, que ouvira a conversa, franziu o senho. Você quer recebê-lo? Helena pensou por um momento. 6 meses atrás, teria ficado desesperada com a possibilidade da família descobrir onde estava. Agora, sentia-se diferente. Quero, disse finalmente. Quero que vejam quem me tornei. No dia marcado, o tio chegou numa carruagem elegante, acompanhado de um criado. Helena o recebeu na sala, vestindo seu melhor vestido, com João Miguel ao lado. Helena! O tio mal conseguiu esconder a surpresa. Você está diferente. Estou bem, respondeu ela calmamente. Este é meu marido, João Miguel. Os dois homens se cumprimentaram educadamente, mas Helena percebeu o olhar avaliativo do tio sobre a casa simples, os móveis sem ostentação. Durante o almoço, ele fez perguntas indiscretas sobre a propriedade, as rendas, como se tentasse avaliar se Helena havia feito um bom negócio. E seus pais? Perguntou Helena. Como estão? Bem. Sua irmã Ana se casou no mês passado. Grande festa. Ele falou como se ela devesse sentir inveja ou tristeza. Durante a visita do tio, Helena percebeu como havia mudado. Quando ele fez comentários sutilmente depreciativos sobre a vida simples e sugeriu que ela poderia voltar para casa se não estivesse feliz, Helena se ergueu com uma dignidade que não sabia possuir. Esta é minha casa, disse com firmeza. E sou mais feliz aqui do que jamais fui em qualquer outro lugar. O tio pareceu surpreso com sua assertividade. Mas, Helena, você sempre foi tão quieta, submissa. Era porque ninguém me dava razão para falar, respondeu ela, entrelaçando os dedos com os de João Miguel. Aqui minha voz importa. João Miguel apertou sua mão, orgulhoso. Quando o tio finalmente partiu, prometendo dar notícias à família, Helena se sentiu estranhamente leve. Não teve medo do que ele vai contar? Perguntou João Miguel. Que vou contar? Que encontrei uma mulher forte, independente, amada e feliz? Helena sorriu. Deixe-os pensar o que quiserem. Sei quem sou agora. Naquela noite, deitados no jardim observando as estrelas, João Miguel disse: Hoje vi a mulher mais corajosa do mundo defendendo nosso amor. Aprendi com o melhor, respondeu ela, beijando-o sob o céu estrelado. 2 meses depois da visita do tio, Helena começou a notar mudanças em seu corpo. As manhãs vinham acompanhadas de enjoos, e seus vestidos estavam mais apertados na cintura. Dona Maria foi a primeira a perceber. Menina, disse ela com um sorriso sapiente. Quando foi sua última... Você sabe. Helena contou nos dedos e corou. Acho que nada. Você está esperando o bebê. A alegria de Dona Maria era contagiante, mas Helena se sentiu tomada por uma mistura de alegria e medo. Como contar a João Miguel? Quando ele chegou do campo naquela tarde, encontrou Helena sentada no banco do jardim, mexendo nervosamente nas mãos.
O que aconteceu? Perguntou preocupado. João Miguel, começou ela. Nós vamos ter um filho. O silêncio se estendeu por segundos que pareceram eternos. Então o rosto dele se iluminou com a mais pura alegria. Um filho? Ela assentiu, e ele a levantou, girando-a no ar antes de pousá-la delicadamente. Um filho nosso, repetiu maravilhado. Helena, você me fez o homem mais feliz do mundo. Naquela noite ele falou com a barriga ainda pequena, prometendo ao bebê todo o amor que ele e Helena tinham para dar. A notícia da gravidez trouxe uma nova energia para a fazenda. João Miguel se tornou ainda mais protetor, insistindo que Helena descansasse mais e evitasse trabalhos pesados. Não sou de porcelana, protestava ela, mas secretamente apreciava o cuidado. Dona Maria assumiu o papel de avó experiente, dando conselhos sobre a gravidez e começando a preparar o enxoval. Primeiro filho é sempre especial, dizia, tricotando pequenas roupinhas amarelas. Mas esse vai ser mais especial ainda, nascido de tanto amor. João Miguel converteu o pequeno escritório ao lado do quarto deles em um berçário. Trabalhou todas as tardes livres, lixando e pintando um berço de madeira feito por suas próprias mãos. Quer que seja azul ou rosa? Perguntou, segurando 2 potes de tinta. Amarelo, decidiu Helena. Para surpresa. Ele sorriu concordando. Igual aos girassóis do seu jardim. O jardim, aliás, se tornara ainda mais importante para Helena. Passava horas ali, imaginando o filho brincando entre as flores, correndo pelos canteiros que ela plantara com tanto amor. Uma tarde, sentindo os primeiros movimentos do bebê, chamou João Miguel. Quando ele pôs a mão em sua barriga e sentiu o chute pequenino, chorou de emoção. Uma carta chegou da família de Helena quando ela estava no 5º mês de gravidez. Era da mãe, escrita em letra trêmula. Helena, seu tio nos contou que está bem casada e esperando um filho. Sua irmã Ana também está grávida. Seria bom nos conhecermos, somos família, afinal. Helena leu a carta várias vezes, sentindo emoções contraditórias. João Miguel encontrou-a chorando na varanda. O que foi? Minha mãe quer vir nos visitar, disse ela mostrando a carta. Agora que estou grávida, de repente querem fazer parte da minha vida. E você quer que venham? João Miguel se sentou ao lado dela, esperando pacientemente sua resposta. Não sei, admitiu Helena. Parte de mim quer mostrar como sou feliz. Outra parte tem medo que estraguem nossa paz. Então não precisa decidir agora, disse ele passando o braço ao redor dela. E qualquer que seja a sua decisão, eu apoio. Helena encostou a cabeça no ombro dele. O que faria sem você? Nunca vai precisar descobrir, respondeu ele beijando seus cabelos. Depois de muito pensar, Helena decidiu responder à carta, mas deixando claro que a visita só seria bem-vinda se viessem com respeito e carinho genuínos. A mãe de Helena chegou acompanhada da irmã Ana, também visivelmente grávida. Helena as recebeu com cortesia, mas mantendo certa distância emocional. Minha filha, disse a mãe tentando abraçá-la. Como está... robusta? Helena percebeu o tom. Ainda havia julgamento nas palavras da mãe. Estou saudável, corrigiu ela. E feliz. Ana olhava ao redor com curiosidade mal disfarçada. A casa é... aconchegante, disse, claramente acostumada com mais luxo. Durante o almoço, as tensões ficaram evidentes. A mãe fazia perguntas sobre as finanças de João Miguel. Ana comparava constantemente sua gravidez com a de Helena, e ambas pareciam surpresas com a felicidade genuína que irradiava dela. Você está diferente, observou Ana. Mas... falante. Aqui minha opinião importa, respondeu Helena. Meu marido me ouve e me valoriza. João Miguel, percebendo o desconforto de Helena, interviu delicadamente, contando histórias sobre a fazenda e fazendo suas visitas se sentirem bem-vindas sem permitir que desrespeitassem sua esposa. Quando partiram, a mãe sussurrou. Talvez tenhamos nos enganado sobre você. Era o mais próximo de um pedido de desculpas que Helena receberia. Helena entrou em trabalho de parto numa manhã de outono, quando as folhas começavam a amarelar. Dona Maria, que já havia ajudado em vários partos, assumiu o controle da situação com eficiência. João Miguel, esquente água! Seu Antônio, vá buscar a parteira da cidade! João Miguel estava mais nervoso que a própria Helena. Andava de um lado para outro, tentando ajudar, mas só atrapalhando. Saia daí, homem! Ordenou Dona Maria.
Vai esperar na varanda como todo pai que se preza. O trabalho de parto durou horas. Helena se agarrava à mão de Dona Maria, lembrando-se das palavras de João Miguel. Você é forte, mais forte do que imagina. Quando finalmente o bebê nasceu, o choro vigoroso ecoou pela casa. É um menino! Anunciou a parteira. Um menino perfeito! João Miguel entrou correndo, os olhos cheios de lágrimas. Quando viu Helena segurando o filho, seus cabelos escuros, seus olhinhos curiosos, sentiu o coração transbordar. Ele é lindo, murmurou, tocando delicadamente a mãozinha minúscula. Igual à mãe. Como vamos chamá-lo? Perguntou Helena, exausta, mas radiante. Miguel, disse João Miguel sem hesitar. Miguel Helena, para que carregue os dois nomes que mais amo. Miguel Helena trouxe uma alegria indescritível para a fazenda. João Miguel se revelou um pai dedicado, acordando durante as madrugadas para ajudar com o bebê, cantando canções de ninar com sua voz grave, carregando o filho pelos campos durante as caminhadas. Veja, Miguel, dizia, apontando para as vacas. Um dia tudo isso será seu. Helena observava marido e filho com o coração transbordando. Nunca imaginara que pudesse existir tamanha felicidade. Dona Maria praticamente adotara o bebê como neto, fazendo questão de ajudar em tudo. Este menino vai ser muito mimado, resmungava seu Antônio, mas era só fingimento. Todos sabiam que ele derretia quando Miguel sorria. O jardim de Helena ganhou novo significado. Agora ela plantava pensando no futuro do filho, imaginando-o brincando entre as flores, aprendendo os nomes das plantas, correndo pelos canteiros. Vamos ensinar-lhe a amar a terra, disse a João Miguel numa tarde, enquanto amamentava Miguel sob a roseira. Como você me ensinou? E vamos ensinar-lhe sobre o amor verdadeiro, respondeu ele, aquele que não julga pela aparência, mas pela alma. Helena sorriu, sabendo que seu filho cresceria numa casa cheia de amor, muito diferente da frieza que ela conhecera. Miguel crescia forte e saudável, uma criança curiosa que adorava seguir o pai pelos campos e ajudar a mãe no jardim. Com 2 anos, já falava frases completas e tinha o sorriso contagiante do pai. Helena florescia na maternidade. Descobrira uma força interior que não sabia possuir, uma confiança que se refletia em cada aspecto de sua vida. A fazenda prosperava sob a administração conjunta do casal. As inovações de Helena, a horta medicinal, o galinheiro ampliado, a pequena produção de conservas, trouxeram renda extra significativa. Você é uma mulher de negócios, brincava João Miguel, orgulhoso dos sucessos da esposa. Uma tarde, enquanto Miguel dormia, Helena e João Miguel se sentaram no jardim para conversar sobre o futuro. Quero que ele estude, disse Helena, que tenha oportunidades que eu não tive. Concordo, disse João Miguel, mas também quero que ame a terra, que entenda de onde vem sua força. Ele pode ter os dois, observou Helena sabiamente. Conhecimento e raízes. Naquele momento, observando o jardim florido, a casa alegre, ouvindo a respiração tranquila do filho, Helena se deu conta de que realizara o impossível. Transformara um casamento arranjado numa história de amor verdadeiro. Helena descobriu estar grávida novamente quando Miguel completou 2 anos e meio. Desta vez, a notícia foi recebida com alegria pura, sem medos ou incertezas. Miguel vai ter um irmãozinho, disse ela ao marido, que a levantou e girou no ar, rindo de felicidade. Ou irmãzinha, corrigiu ele, beijando-a. O menino ficou intrigado quando explicaram que um bebê estava crescendo na barriga da mamãe. Passou dias fazendo perguntas, tocando delicadamente a barriga ainda pequena, sussurrando: Oi, bebê. Esta segunda gravidez foi mais tranquila. Helena se sentia segura, experiente, rodeada pelo amor da família que construíra. Dona Maria estava radiante. 2 netinhos, que bênção! João Miguel se dividia entre o cuidado com Helena e as brincadeiras com Miguel, que estava numa fase especialmente ativa. As tardes no jardim se tornaram ainda mais especiais, com Miguel ajudando a mãe a regar as plantas enquanto o pai trabalhava na nova ampliação da casa. Precisa de mais um quarto, dizia João Miguel, martelando com Miguel tentando imitar seus movimentos com um martelo de brinquedo de madeira. A felicidade parecia se multiplicar a cada dia, provando que o amor verdadeiro não tem limites para crescer. A filha nasceu numa manhã de primavera, quando o jardim estava em plena floração. Helena insistiu que fosse no quarto deles, rodeada pelas pessoas que amava.
O parto foi mais rápido que o primeiro, e logo os chorões vigorosos da menina ecoaram pela casa. Uma menina! Anunciou Dona Maria radiante. E que pulmões! João Miguel segurou a filha com a mesma reverência de quando Miguel nascera. É igual a você, disse a Helena, tocando os cabelos ruivos da bebê. Vamos chamá-la Maria, decidiu Helena, em homenagem a quem nos ajudou tanto. Dona Maria chorou de emoção. Não precisava, menina. Precisava sim, insistiu Helena. Você é família. Miguel ficou fascinado com a irmãzinha. Queria segurá-la, dar-lhe brinquedos, contar-lhe histórias. Bebê pequena, dizia, tocando delicadamente as mãozinhas dela. A casa se encheu de uma nova energia. João Miguel cantava canções de ninar para os dois filhos. Helena dividia seu tempo entre eles com paciência infinita, e o jardim parecia mais florido que nunca, como se a própria terra celebrasse a chegada da menina. Somos uma família completa, disse Helena a João Miguel numa noite, observando os filhos dormindo tranquilamente. No 5º aniversário de casamento, Helena olhou ao redor e mal conseguia acreditar na transformação de sua vida. A casa estava cheia de risadas infantis, o jardim explodia em cores e ela se tornara uma mulher confiante, amada, respeitada na comunidade. A pequena festa reuniu vizinhos e amigos. Helena, que antes se escondia dos olhares, agora recebia os convidados com elegância natural, conversando sobre os negócios da fazenda, trocando receitas, dando conselhos sobre plantas. Quem diria, murmurou Dona Maria, que aquela menina assustada que chegou aqui se tornaria essa mulher forte. João Miguel a observava de longe, ainda deslumbrado com a esposa. Durante a dança, ele sussurrou: Obrigado por ter aceito se casar comigo. Obrigada por ter me ensinado o que é o amor, respondeu ela. Miguel, agora com 4 anos, dançava com Maria no colo, fazendo todos rirem. A menina, de 1 ano e meio, batia palminhas encantada com a música. Quer mais filhos? Perguntou João Miguel brincando. Quantos Deus quiser nos dar? Respondeu Helena. E ambos riram, sabendo que sua família era perfeita do jeito que estava. Naquela noite, deitados sob as estrelas do jardim, lembraram da primeira vez que ali conversaram sobre o futuro. Uma carta chegou numa manhã de verão, trazendo notícias que Helena não esperava. Era de seu pai, escrita em letra trêmula que denunciava a idade avançada. Helena, estou doente e gostaria de vê-la antes de morrer. Sei que fui injusto com você. Perdoe este velho tolo. Helena leu a carta várias vezes, sentindo emoções contraditórias. João Miguel a encontrou chorando na varanda. Ele quer me ver, disse ela mostrando a carta. Depois de todos esses anos. E você quer vê-lo? Perguntou João Miguel delicadamente. Helena pensou nos filhos brincando no jardim, na vida plena que construíra. Sim, disse finalmente. Quero que ele veja quem me tornei, e quero perdoá-lo por mim mesma. A viagem foi planejada cuidadosamente. João Miguel insistiu em acompanhá-la, levando as crianças. Somos uma família, disse ele. Enfrentamos tudo juntos. Quando chegaram à casa grande onde Helena crescera, ela sentiu um aperto no peito. Mas desta vez não era medo. Era uma mistura de nostalgia e libertação. O pai estava na cama, visivelmente frágil. Quando viu Helena com os filhos e o marido, seus olhos se encheram de lágrimas. Minha filha, sussurrou. Como você está radiante. O encontro com o pai foi doloroso e libertador ao mesmo tempo. Helena se sentou ao lado da cama, segurando a mão frágil do homem que um dia a rejeitara. Perdoe-me, ele sussurrou. Fui um tolo. Você sempre foi especial, só não soube ver. Já perdoei, disse Helena sinceramente. Aprendi que guardar mágoa só nos faz mal. João Miguel ficou no canto do quarto com as crianças, dando espaço para o momento íntimo entre pai e filha. Miguel, curioso, perguntou baixinho. Esse é meu vovô? É sim, respondeu Helena. Venham conhecê-lo. O pai ficou emocionado ao conhecer os netos. Miguel contou sobre a fazenda, sobre os animais, sobre o jardim da mamãe. Maria, mais tímida, se escondeu atrás da mãe, mas eventualmente se aproximou, tocando delicadamente a mão do avô. São lindos, disse o pai. Iguais à mãe. Naqueles dias, na casa da infância, Helena se reconciliou não apenas com o pai, mas com seu próprio passado.
Mostrou aos filhos onde crescera, contou histórias, mas sempre deixando claro que sua verdadeira casa era a fazenda, ao lado do pai deles. Quando o pai morreu, 2 semanas depois da visita, Helena chorou. Não pela perda, mas pela paz que finalmente encontrara. Para surpresa de Helena, o pai deixou parte da herança para ela. Reconheço que fui injusto, dizia o testamento. Helena merece sua parte desta terra que ajudou a construir com seu trabalho silencioso. As irmãs ficaram indignadas, mas Helena não se importou com as reclamações. Usou o dinheiro para expandir a fazenda, comprando terras adjacentes e investindo em melhorias. Agora temos terra suficiente para Miguel e Maria crescerem, disse a João Miguel. E para os netos também, ele respondeu sorrindo. A prosperidade trouxe novas responsabilidades. Helena se tornou uma das mulheres mais respeitadas da região, conhecida por sua sabedoria nos negócios e generosidade com os necessitados. Sempre que alguém precisava de ajuda, podia contar com ela. Lembro de quando me sentia invisível, disse a João Miguel numa tarde. Agora me procuram para conselhos, para ajuda, para amizade. Você sempre teve essa luz, respondeu ele. Só precisava de alguém que soubesse enxergá-la. Os filhos cresciam felizes e seguros, cercados pelo amor dos pais e pela estabilidade da fazenda próspera. Miguel mostrava aptidão para os negócios, enquanto Maria herdara o amor da mãe pelas plantas e pelos animais. Helena se tornou uma referência para outras mulheres da região. Muitas vinham procurá-la para conversar sobre casamentos difíceis, filhos rebeldes, sonhos frustrados. Ela sempre recebia a todas com paciência, oferecendo chá e palavras de sabedoria. Como conseguiu ser tão feliz? Perguntou uma vez uma jovem esposa que estava infeliz em seu casamento arranjado. Aprendi que a felicidade não vem de fora, respondeu Helena. Vem de descobrirmos nosso próprio valor e de encontrarmos pessoas que nos amem de verdade. João Miguel observava com orgulho como a esposa se tornara uma líder na comunidade. Você mudou a vida de muita gente, disse ele. Assim como mudou a minha, respondeu ela. Um dia, uma jovem chegou à fazenda em situação similar à que Helena vivera anos antes. Rejeitada pela família, considerada feia, sem perspectivas. Helena a acolheu imediatamente. Fique o tempo que precisar, disse. E lembre-se, sua aparência não define seu valor. A jovem ficou 3 meses na fazenda, ajudando com os trabalhos e aprendendo com Helena sobre autoestima e amor próprio. Quando partiu, estava transformada, confiante, radiante, pronta para construir sua própria vida. No 10º aniversário de casamento, Helena e João Miguel renovaram os votos na pequena capela onde se casaram. Desta vez, porém, a igreja estava cheia de amigos, vizinhos, pessoas cujas vidas eles haviam tocado ao longo dos anos. Miguel, agora com 9 anos, foi o pajem. Maria, de 6, espalhou pétalas de rosas do jardim da mãe pelo corredor. Prometo continuar amando você todos os dias da minha vida, disse João Miguel, segurando as mãos de Helena. Prometo ser sua companheira, sua parceira, sua melhor amiga para sempre, respondeu ela. Não havia mais vestígios da moça insegura que chegara àquela fazenda 10 anos antes. Helena irradiava confiança, beleza interior, sabedoria conquistada através do amor e da superação. A festa foi simples, mas alegre, realizada no jardim que se tornara o símbolo da transformação de Helena. Sob as estrelas, dançando com o marido enquanto os filhos brincavam ao redor, ela sussurrou: Obrigada por ter me ensinado que eu merecia ser amada. Obrigada por ter me deixado te amar, respondeu ele. Era uma declaração de gratidão mútua por uma história de amor que desafiara todas as expectativas e preconceitos. A vida na fazenda não era apenas felicidade. Houve anos de seca que testaram a resistência da família, pragas que destruíram plantações, doenças que ameaçaram os animais. Mas Helena e João Miguel enfrentaram cada desafio unidos, apoiando-se mutuamente. Nos momentos difíceis é que descobrimos do que somos feitos, dizia Helena aos filhos durante uma época particularmente difícil. E nós somos feitos de amor e determinação. Miguel e Maria aprenderam desde cedo o valor do trabalho e da perseverança. Ajudavam nos afazeres da fazenda, estudavam com um professor particular que vinha da cidade e absorviam as lições de vida que os pais lhes ensinavam. Nunca julguem ninguém pela aparência, Helena sempre repetia. O coração das pessoas é o que importa.
Quando Maria completou 8 anos, uma seca severa ameaçou a região. Muitas famílias perderam tudo. Helena e João Miguel abriram as portas da fazenda para quem precisasse, dividindo comida, água, trabalho. É isso que fazemos, explicou Helena aos filhos. Cuidamos uns dos outros. A generosidade do casal se tornou lendária na região, inspirando outros a serem mais solidários em tempos difíceis. Miguel cresceu para ser um jovem íntegro e trabalhador, com o coração gentil do pai e a sabedoria prática da mãe. Aos 15 anos, já ajudava significativamente nos negócios da fazenda e demonstrava aptidão natural para a liderança. Maria, aos 12, era uma menina esperta e determinada, apaixonada pela natureza como a mãe, mas com sonhos que iam além da fazenda. "Quero estudar medicina", anunciou um dia, "para ajudar as pessoas como vocês me ensinaram." Helena e João Miguel se entreolharam, orgulhosos. "Então vamos encontrar um jeito", disse Helena. "Se é isso que você quer, vamos tornar possível." A decisão de enviar Maria para estudar na capital foi difícil, mas necessária. "Ela precisa voar", disse Helena, lutando contra a vontade de manter a filha por perto. "Nós ensinamos valores. Agora ela precisa encontrar seu próprio caminho." Miguel escolheu ficar, assumindo gradualmente mais responsabilidades na fazenda. "Esta terra está no meu sangue", dizia. "Quero continuar o que vocês começaram." Helena via nos filhos a prova de que o amor verdadeiro gera frutos duradouros. Eles eram confiantes, generosos, determinados, tudo o que ela um dia sonhara ser. Aos 40 anos, Helena era uma mulher plena. Os cabelos tinham alguns fios grisalhos que ela usava com orgulho, as mãos mostravam calos do trabalho honesto e seus olhos brilhavam com a sabedoria de quem viveu intensamente. "Você está mais bonita agora do que quando nos casamos", disse João Miguel uma manhã, observando-a preparar o café. "É porque agora sei quem sou", respondeu ela sorrindo. A fazenda prosperava sob a administração conjunta da família. Miguel trouxe inovações tecnológicas, Maria mandava cartas da capital contando sobre os estudos, e Helena continuava sendo o coração que mantinha tudo unido. Um dia, uma delegação da cidade veio procurá-la para um convite inesperado. "Queremos que a senhora seja nossa representante na Assembleia Regional", disse o prefeito. "Sua experiência e sabedoria são respeitadas por todos." Helena aceitou, tornando-se a primeira mulher da região a ocupar tal posição. Nas reuniões, defendia os direitos dos pequenos fazendeiros, lutava por melhorias na educação rural, promovia projetos de apoio às mulheres. "Quem diria", comentou João Miguel com orgulho, "que minha esposa se tornaria uma líder política?" "O amor nos transforma em pessoas melhores", respondeu ela. Maria voltou da capital formada em medicina, radiante e determinada a servir a comunidade rural. "Aprendi muito na cidade", disse, abraçando os pais. "Mas aqui é meu lugar." Ela montou um pequeno consultório na fazenda, atendendo não apenas a família, mas todos os vizinhos que precisassem. Helena observava a filha com imenso orgulho. Ela conseguira conciliar os sonhos pessoais com o amor pela terra e pelas pessoas. "Você me ensinou que podemos ser quem quisermos", disse Maria à mãe. "Só precisamos acreditar em nós mesmas." Miguel se casou com uma jovem professora da cidade vizinha, uma moça inteligente e bondosa, que se encaixou perfeitamente na família. A nora desenvolveu uma admiração especial por Helena, sempre procurando seus conselhos sobre casamento e vida. "Como vocês conseguiram ser tão felizes?", perguntou certa vez. "Escolhemos ser felizes todos os dias", respondeu Helena. "E lembramos sempre que o amor é um verbo, não só um sentimento." A fazenda ganhou nova vida com a chegada da nora e a promessa de uma nova geração. Helena se preparava para ser avó, papel que abraçou com a mesma dedicação de tudo que fizera na vida. A primeira neta de Helena nasceu numa manhã de outono, repetindo o ciclo de alegria que marcara a família. A menina veio ao mundo gritando forte e Helena a segurou nos braços com lágrimas de felicidade. "Bem-vinda, pequena guerreira", sussurrou. "Você vai crescer sabendo que é amada." João Miguel, agora avô, derreteu completamente ao ver a netinha. "Igualzinha à avó", dizia para quem quisesse ouvir. Mesmo os olhos determinados. A chegada da bebê renovou as energias de toda a família. Helena se dedicou a ensinar a nora os segredos da maternidade, da mesma forma que Dona Maria a havia ajudado anos antes. "A família cresce", observou João Miguel, observando 4 gerações reunidas na varanda.
Dona Maria, agora bem idosa, mas ainda ativa, balançava a bisneta no colo contando histórias antigas. Parece que foi ontem que a Helena chegou aqui, murmurava. Olha só no que se transformou esta casa. Seu Antônio, aposentado mas sempre presente, ensinava truques de fazenda para Miguel, que agora assumira completamente a administração da propriedade. Era a continuidade perfeita de uma história de amor que se multiplicava através das gerações. No 20º aniversário de casamento, Helena e João Miguel caminharam pelo jardim que ela plantara com tanto amor. Agora era um verdadeiro paraíso, com árvores frondosas, canteiros perfumados, um pequeno lago onde a neta adorava brincar. Lembra quando eu era apenas a filha rejeitada que ninguém queria? Disse Helena, parando diante da roseira original. Você nunca foi isso, respondeu João Miguel. Era apenas uma joia que ninguém soube reconhecer. Helena sorriu, tocando as rosas vermelhas que continuavam florescendo ano após ano. Às vezes penso no que teria acontecido se você não tivesse aparecido na minha vida. Eu teria te encontrado de qualquer jeito, disse ele, puxando-a para um abraço. Almas gêmeas sempre se encontram. Naquela noite, durante a celebração com toda a família reunida, Helena fez um discurso que emocionou a todos. Aprendi que a verdadeira beleza vem de dentro, que o amor verdadeiro não julga e que uma família não é feita apenas de sangue, mas de escolhas diárias de cuidar uns dos outros. Maria, agora mãe de 2 filhos, olhava para a mãe com admiração infinita. Miguel brindou aos pais que lhe ensinaram o significado do amor verdadeiro. As crianças corriam pelo jardim, suas risadas ecoando pela propriedade que se tornara um símbolo de esperança para toda a região. Vocês construíram mais que uma família, disse a nora de Helena. Construíram um legado de amor. Helena olhou ao redor, para o marido que a amara quando ninguém mais acreditava nela, para os filhos que cresceram seguros e confiantes, para os netos que nunca conheceriam a dor da rejeição. O amor multiplica, disse ela. Quando somos amados de verdade, aprendemos a amar de volta, e esse amor se espalha para todos ao redor. João Miguel a puxou para uma dança no jardim iluminado pelas estrelas, como faziam desde os primeiros dias de casamento. Obrigada, sussurrou ela, por ter visto em mim o que eu não conseguia ver. Obrigada, respondeu ele, por ter me deixado ser parte da sua transformação. Aquela noite, deitados sob o mesmo teto que os abrigava há 2 décadas, eles souberam que haviam provado que o amor verdadeiro pode superar qualquer preconceito e transformar qualquer destino. Aos 50 anos, Helena era uma matriarca respeitada em toda a região. Sua história de transformação pessoal inspirava mulheres jovens que chegavam à fazenda buscando conselhos sobre autoestima, relacionamentos e superação. A senhora é prova de que podemos mudar nosso destino, disse uma jovem que visitava a fazenda. Não mudei meu destino, corrigiu Helena gentilmente. Descobri quem eu sempre fui por dentro. O jardim original havia se transformado num pequeno parque, onde Helena recebia grupos de mulheres para conversas sobre empoderamento feminino. João Miguel, agora com alguns cabelos grisalhos, mas ainda forte e apaixonado, observava com orgulho como a esposa se tornara uma líder natural. Você sempre soube que ela era especial, comentou Miguel, agora pai de 3 filhos. Desde o primeiro dia, respondeu João Miguel. Só precisava que ela descobrisse isso também. Maria abriu uma clínica na cidade vizinha, mas voltava sempre à fazenda para visitar os pais e participar dos projetos comunitários que Helena liderava. Minha mãe me ensinou que nossa missão na vida é ajudar outros a descobrirem seu próprio valor, dizia Maria aos pacientes. A fazenda se tornara um centro de referência em agricultura sustentável e desenvolvimento comunitário, recebendo visitas de estudantes e pesquisadores interessados no modelo de vida que a família havia criado. Helena passava as manhãs escrevendo suas memórias, incentivada pelos filhos que queriam preservar sua história para as futuras gerações. Não é uma história sobre mim, dizia ela. É uma história sobre o poder transformador do amor verdadeiro. Nas páginas, relatava não apenas sua jornada pessoal, mas as lições aprendidas sobre relacionamentos, família, superação e propósito de vida. João Miguel a ajudava, lembrando detalhes que ela esquecia, adicionando sua perspectiva sobre os mesmos eventos. Escreva sobre como você me mudou também, pedia ele. Antes de você chegar, eu era apenas um fazendeiro solitário. Você me ensinou que o amor torna tudo possível.
As tardes eram dedicadas aos netos, que adoravam ouvir as histórias da avó sobre os tempos antigos. Helena sempre enfatizava que a verdadeira riqueza estava nas pessoas que amamos e que nos amam de volta. Dinheiro acaba, terras podem ser perdidas, dizia ela. Mas o amor que damos e recebemos fica para sempre em nossos corações. Um dia, recebeu uma carta de uma leitora de outro estado que havia conhecido sua história através de uma revista. Sua vida me deu esperança para recomeçar depois do divórcio, escrevia a mulher. Se a senhora conseguiu ser feliz, eu também posso. O trabalho comunitário de Helena foi reconhecido quando ela recebeu uma homenagem do governo estadual como Mulher do Ano, na categoria Desenvolvimento Rural. A cerimônia foi realizada na capital, com toda a família presente. Esta honra não é só minha, disse Helena em seu discurso. É de todas as mulheres que se recusaram a aceitar os limites que outros tentaram impor a elas. João Miguel chorou de orgulho vendo a esposa sendo aplaudida de pé por centenas de pessoas. Quem diria, sussurrou para Miguel, que aquela moça tímida que chegou à nossa fazenda se tornaria uma inspiração para tantas pessoas. Ela sempre foi especial, respondeu Miguel. Só precisou de alguém que acreditasse nela. A reportagem sobre Helena saiu nos jornais de todo o estado, contando sua história de superação e transformação. Centenas de cartas chegaram à fazenda, de mulheres que se identificavam com sua jornada e encontravam esperança em sua história. Vou responder a todas, prometeu Helena. Se minha experiência pode ajudar uma pessoa a acreditar em si mesma, vale a pena. Maria sugeriu criar uma fundação para apoiar mulheres em situações similares. Podemos oferecer bolsas de estudo, capacitação profissional, apoio psicológico, propôs. Helena adorou a ideia. Vamos plantar sementes de esperança. A Fundação Helena foi criada 2 anos depois, com o objetivo de apoiar mulheres que enfrentavam rejeição familiar, baixa autoestima ou dificuldades para encontrar seu lugar no mundo. Instalada numa casa próxima à fazenda, oferecia cursos profissionalizantes, apoio psicológico e mentoria. Quero que cada mulher que passe por aqui descubra que é única e valiosa, disse Helena na inauguração. João Miguel foi seu maior apoiador, doando recursos e participando ativamente das atividades. Minha esposa está multiplicando o amor que eu dei a ela, dizia com orgulho. A primeira turma teve 20 mulheres de idades variadas. Helena participava pessoalmente das atividades, compartilhando sua experiência e ouvindo as histórias de cada uma. Todas nós temos cicatrizes, dizia ela, mas também temos a capacidade de nos curarmos e florescermos. Maria coordenava a parte de saúde mental do projeto, enquanto Miguel gerenciava as questões administrativas. Os netos, agora adolescentes, ajudavam como voluntários. A vovó está ensinando o mundo todo a ser melhor, disse a neta mais velha. Uma das primeiras formandas da fundação escreveu no mural de depoimentos. Cheguei aqui me sentindo invisível. Saio sabendo que posso brilhar. Era exatamente o resultado que Helena esperava. Multiplicar a transformação que ela mesma havia vivido. No aniversário de 60 anos de Helena, a comemoração reuniu centenas de pessoas na fazenda. Ex-alunas da fundação, vizinhos, autoridades, família, todos queriam homenagear a mulher que se tornara um símbolo de superação na região. 60 anos atrás, nasci numa família que não soube ver meu valor, disse Helena em seu discurso. Hoje estou rodeada por uma família escolhida que me ama pelo que sou. João Miguel, agora com cabelos completamente brancos, mas ainda vigoroso, a olhava com o mesmo encantamento do primeiro dia. 60 anos de idade, 25 de casamento, e eu me apaixono por você a cada dia que passa, sussurrou em seu ouvido. A festa foi simples, mas cheia de significado. As crianças da região apresentaram um coral. As mulheres da fundação fizeram um desfile mostrando os produtos que aprenderam a fazer. E o jardim de Helena serviu de cenário para fotos que registraram aquele dia especial. O que mais me orgulha, disse Helena aos filhos, não é o que conquistei, mas as pessoas que ajudei a conquistar seus próprios sonhos. Naquela noite, caminhando pelo jardim com João Miguel, ela refletiu. Se pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa da minha história... O quê? Perguntou ele. Nada, respondeu ela sorrindo. Porque tudo me trouxe até aqui, até você, até esta vida plena de amor. Helena tornou-se bisavó aos 65 anos, quando a neta mais velha deu à luz uma menina.
Segurando a criança nos braços, ela sentiu o círculo da vida se completando. Bem-vinda ao mundo, pequena, sussurrou. Você vai crescer sabendo que é amada e valiosa. João Miguel, agora bisavô, observava a cena com lágrimas nos olhos. 5 gerações de amor, murmurou. É o melhor legado que podíamos deixar. A fazenda havia se tornado um patrimônio familiar, com cada geração agregando sua contribuição. Miguel expandiu os negócios, Maria trouxe inovações na área de saúde, os netos estudavam para continuar o trabalho dos avós. Vocês construíram um império, brincou um dos bisnetos adolescentes. Construímos uma família, corrigiu Helena. Isso vale mais que qualquer império. A Fundação Helena havia atendido mais de 1000 mulheres em 10 anos de funcionamento. Muitas delas voltavam para visitar, trazendo filhos, contando sucessos, agradecendo pela transformação que experimentaram. A senhora mudou minha vida, era a frase que Helena mais ouvia. Você já tinha tudo dentro de si, respondia sempre. Eu só ajudei você a descobrir. Uma tarde, organizando velhas fotos, Helena encontrou a única imagem que tinha da família original. Olhou para a moça triste que era na foto e sorriu. Obrigada por não desistir, sussurrou para a imagem. Obrigada por acreditar que havia algo melhor esperando. Helena e João Miguel completaram 40 anos de casamento numa celebração que reuniu 4 gerações da família. Renovaram os votos pela 3ª vez, agora com cabelos brancos, rugas de sorrir e a sabedoria de quem viveu uma vida plena de amor. 40 anos atrás, você me ensinou que eu merecia ser amada, disse Helena em seus votos. Hoje quero dizer que o amor que construímos juntos é a maior obra de arte da minha vida. E eu quero dizer, respondeu João Miguel, que me casar com você foi a melhor decisão que já tomei. Você transformou não só sua própria vida, mas a minha e a de todos que tiveram a sorte de conhecê-la. A festa foi realizada no jardim que se tornara um símbolo de renascimento. As roseiras originais ainda floresciam, testemunhas silenciosas de uma história de amor que desafiou todos os preconceitos. Vocês provaram que o amor verdadeiro existe, disse Maria em seu discurso, e nos ensinaram que a verdadeira beleza vem do coração. Naquela noite, Helena escreveu a última página de suas memórias. Fui entregue por meu pai a um dono de roça por não ser considerada bonita, mas descobri que beleza não é o que vemos no espelho. É o que sentimos no coração quando somos verdadeiramente amados. João Miguel me ensinou que o amor não enxerga defeitos, enxerga possibilidades. Nossa história prova que quando 2 almas se encontram com sinceridade, podem criar algo maior que elas mesmas. Um amor eterno que se multiplica através das gerações. E assim, a moça que um dia foi considerada feia demais para casar, se tornou a matriarca de uma dinastia de amor, provando que a verdadeira beleza reside na capacidade de amar e ser amada, e que o destino pode ser reescrito quando encontramos alguém que enxerga nossa luz interior.